Olá, boa noite. Boa noite. Banco Central reduz taxa básica de juros da economia para 2,25% ao ano. Este é o menor patamar da história. Ministro das Comunicações, Fábio Faria, toma posse e diz que é hora de pacificar o país. E você vai ver também. Vermífugo que se mostrou eficaz contra a Covid-19 em laboratório vai ser testado em humanos no Brasil. Foi preso o sargento da Polícia Militar, identificado como um dos assassinos de um jovem de 15 anos na zona sul de São Paulo. Supremo Tribunal Federal forma maioria a favor da continuidade do inquérito das fake news. Governo paulista autoriza os times de futebol a voltar a treinar a partir de 1º de julho. A Polícia Civil analisou câmeras de segurança e identificou o policial militar suspeito de envolvimento no assassinato do adolescente Guilherme Guedes, na zona sul de São Paulo. O sargento Adriano de Campos foi preso preventivamente no final da tarde de hoje. Guilherme Guedes, de 15 anos, foi visto pela última vez na madrugada de domingo. Imagens de câmera de segurança mostram o jovem conversando perto de uma viela que ficava ao lado da casa dele. Poucos minutos depois aparecem 2 homens. Um olha para fora da viela e se abaixa. Depois o outro homem sai da viela e também olha para a rua. Este homem, que parece estar segurando uma arma, é o sargento Adriano Fernandes de Campos, identificado pela polícia como um dos envolvidos. Segundo a polícia, o sargento é dono de uma empresa de vigilância que fazia segurança para um galpão ao lado da casa do Guilherme. Os investigadores desconfiam que o outro homem também é um policial que fazia bico como segurança. Então, a principal linha de investigação é essa. 2 PMs, em horário de folga, suspeitaram do rapaz. Parece que teve um furto e os moleques foram em direção àquela viela, próxima à casa do Guilherme. Ele deve ter sido acionado pelo porteiro que trabalhava para ele, compareceu até lá, foi procurando, achou quem? Achou o Guilherme lá na porta, achou que ele fosse um deles. Eu acho que ele quis dar uma lição na meninada lá da região e acabou apanhando o Guilherme, ele junto com um segundo que a gente ainda não identificou, e acabou cometendo esse crime. O sargento foi preso no final da tarde de hoje e foi encaminhado ao DHPP, onde será ouvido pelos investigadores. O corpo de Guilherme foi encontrado com 2 tiros na cabeça e sinais de espancamento. O adolescente não tinha nenhum antecedente criminal e o seu assassinato gerou protestos e revoltou a população da região onde morava. Pelo menos 10 ônibus foram incendiados ontem. Uma bala perdida pode ter matado um rapper durante um tiroteio entre facções criminosas em Macaé, no Rio de Janeiro. Giovanni Nascimento de Oliveira, mais conhecido como NB, chegou a ser levado ao hospital, passou por cirurgia, mas não resistiu. No mesmo horário em que ele foi morto, outras comunidades de Macaé registraram confrontos. No entanto, não houve feridos. O rapper de 27 anos não tinha passagem pela polícia. O comando da PM não se manifestou sobre a morte do jovem. Revoltados, amigos de NB publicaram mensagens de indignação nas redes sociais. Eu só queria te encontrar pra dizer o quanto eu te amo. 2 homens invadiram um condomínio em Santo André, no ABC Paulista, e um deles acabou preso no elevador. O porteiro descobriu a dupla de criminosos e alertou a polícia. O condomínio, que tem 2 portarias, não percebeu a entrada dos criminosos. Quando o porteiro desconfiou da atitude suspeita deles, conseguiu desligar a força do elevador e prendeu um dos rapazes. O jovem ainda tentou escapar com a ajuda de um pé de cabra e até forçou a porta por diversas vezes, mas sem sucesso. O suspeito ficou preso no elevador até a chegada da polícia. O outro homem conseguiu fugir, mas já foi identificado. Uma pessoa morreu em um grave acidente envolvendo uma carreta na manhã de hoje em Belo Horizonte. Os veículos caíram em um barranco. O motorista do carro, o supervisor de segurança, Wellerson Ângelo, de 44 anos, morreu na hora. O veículo onde ele estava seguia na pista contrária. Foi atingido de frente e arrastado pela carreta. O caminhoneiro foi levado consciente para o hospital e contou aos policiais que perdeu os freios. No asfalto ficaram as marcas dos pneus.
Antes de atingir o carro, a carreta ainda destruiu a mureta de proteção. O local é uma descida em um trecho da rodovia 356, que é um dos acessos de quem chega à cidade. A carga era de cerveja em lata, ficou espalhada na pista e interditou os dois sentidos da via, que só foi liberada no final da tarde. O deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, tomou posse hoje como novo ministro das Comunicações. O ministério foi recriado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. Fábio Faria tomou posse no cargo de ministro das Comunicações em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, além dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ministros, parlamentares e representantes do setor de comunicação também estiveram presentes. Além de Fábio Faria, o ministro Marcos Pontes teve de assinar um novo termo de posse. Isso porque a pasta deixou de ser responsável pelas comunicações. O novo ministro das Comunicações está no 4º mandato de deputado federal. Durante a cerimônia de posse, Fábio Faria afirmou que aceitou o desafio para chefiar a pasta, mesmo diante das mudanças que o coronavírus trouxe ao país, como a necessidade ainda maior de usar a conectividade. Ele ainda garantiu democratizar o acesso à tecnologia. Um desses desafios é democratizar o acesso às tecnologias de vanguarda da comunicação, de modo a conectar todos os cidadãos na chamada sociedade da informação. Passo fundamental para esse objetivo é a implementação da infraestrutura para o 5G, que permitirá uma banda larga móvel de altíssima potência e qualidade com impacto significativo na economia, além de proporcionar aos brasileiros grande acesso ao conhecimento. O ministro também citou o trabalho da imprensa e agradeceu a força e abrangência dos veículos de comunicação e defendeu a conciliação no Brasil. Os presidentes de teles, abraçar aqui todos que aqui vieram, em nome do Maciel, Toné, Johnny Saad, Amilcare, Marcelo de Carvalho. Eu quero abraçar e saudar também, falei com os presidentes das telecomunicações, eu quero estender o meu abraço a todos vocês. É preciso, sobretudo, respeito. E que deixemos as nossas diferenças político-ideológicas de lado, para enfrentarmos esse inimigo invisível comum, que lamentavelmente tem tirado a vida de milhares de pessoas e gerado danos incalculáveis à economia. É hora de pacificar o país. É um nome de conciliação. E tudo que o Brasil precisa hoje é de uma grande união nacional para a gente enfrentar essa crise que nós estamos, que foi aí causada pelo coronavírus, né? Com consequências, evidentemente, para a nossa economia. Nós temos que reconstruir o Brasil, é muito necessário nesse momento, nós temos uma união nacional e é um nome de conciliação. É muito bom e nós desejamos muito boa sorte para o ministro Fábio Faria. O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou Fábio Faria pela coragem em assumir o Ministério das Comunicações e se mostrou confiante do trabalho do novo ministro. Quanto melhor estiverem as nossas comunicações, transmitindo sempre a verdade na ponta da linha, melhor estaremos todos nós. O presidente também aproveitou para reafirmar o compromisso com a democracia. Eu começo cumprimentando o povo que dá o nosso norte, que nos inspira pela democracia e, acima de tudo, a liberdade, que eu seja o mais importante para todos nós. Não são as instituições que dizem o que o povo deve fazer, ao contrário. O povo é que diz o que as instituições devem fazer. O nosso povo respira a liberdade. Temos uma Constituição pela frente, que pese alguns de nós até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, de honrá-la e respeitá-la para o bem comum. E tenho certeza que, respeitando cada artigo da nossa Constituição, nós atingiremos o nosso objetivo para o bem de todos.
A partir de 1º de julho, os clubes paulistas da Série A1 poderão retomar os treinos, mas a volta do Paulistão só deve acontecer mesmo no segundo semestre. Para os atletas do futebol paulista, a contagem regressiva para o retorno aos gramados já começou. A volta aos treinos foi marcada para 1º de julho, com a presença somente de jogadores e comissão técnica. Entre as medidas que deverão ser adotadas estão testes regulares dos jogadores e comissão técnica, limitação de pessoas nos treinamentos, a não presença de torcida, o uso obrigatório de máscaras por todos aqueles que da comissão técnica estiverem presentes, assim como medição de temperatura obrigatória de todos. Os protocolos de higiene e segurança foram apresentados ao Centro de Contingência do Coronavírus por médicos da Federação Paulista de Futebol. Só ficam restritos os clubes que pertencem às cidades na zona vermelha, que é a maior restrição das atividades. O Campeonato Paulista só deve voltar a partir do mês de agosto. O governo de São Paulo ainda analisa os pedidos para a retomada de outras modalidades esportivas e a reabertura das academias no estado. Das propostas que chegaram aqui estava melhor detalhada, ou seja, mais bem formatada dentro dos critérios da saúde, foi essa proposta dos clubes profissionais de futebol. As outras áreas que enviaram ainda com uma série de dúvidas que deixavam em dúvida para nós do Comitê de Saúde se as respectivas áreas que estavam solicitando estavam prontas para tomar as medidas necessárias, tanto de distanciamento quanto de proteção. A equipe do Centro de Contingência também avalia os pedidos de liberação de outros setores da economia. A gente está estudando os outros e reconhecendo um esforço muito grande que os setores estão fazendo, estão todos desenhando novos modelos de operação. Dada a nossa condição, como é que a gente reinventa a nossa forma de trabalhar? No comércio, em salões de beleza, em eventos, em academias, e eles estão apresentando esses protocolos também com esse novo modelo. A gente viu a questão da volta dos times aqui em São Paulo para treinar. No Rio de Janeiro, a expectativa também é grande para o retorno do Campeonato Carioca de Futebol. E representantes dos clubes se reuniram com o prefeito Marcelo Crivella para acertar os últimos detalhes. Acho que o pessoal está com saudade. O Brasil acho que nunca deve ter ficado tanto tempo sem um jogo de futebol ao vivo, né? Desde Charles Miller, acho que não. Olha, ficou definido que os jogos começam amanhã, sem a presença do público, claro, como era esperado, mas olha só, essa decisão desagradou pelo menos 2 dirigentes que queriam mais tempo para treinar os jogadores. Uma reunião entre o prefeito Marcelo Crivella e representantes dos clubes e Federação de Futebol do Rio de Janeiro bateu o martelo. O Campeonato Carioca será retomado amanhã, com o jogo entre Flamengo e Bangu no Maracanã sem a presença de público. Os times estarão em campo com o aval da vigilância sanitária, apesar de um hospital de campanha para o combate ao coronavírus funcionar no estádio. Se ela liberou, é porque não tem risco. Não tem risco para os jogadores, para os técnicos e para todos que vão ao estádio. Mas nem todos os clubes estão de acordo com a retomada do campeonato. O Botafogo e o Fluminense, que têm jogos marcados para segunda-feira contra Cabofriense e Volta Redonda, respectivamente, só querem jogar a partir de julho. É impraticável o Fluminense e o Botafogo jogarem na segunda-feira. Nós vamos ter 3, 4, 5 dias de treinamento. Isso não existe. A federação pode aplicar derrota por WO caso os times não entrem em campo e podem até punir os clubes. Botafogo e Fluminense ameaçam recorrer à justiça, mas a federação está irredutível. A gente vai levar essa discussão para o colegiado, tá? Que é o que vai decidir, né? E tentar encontrar o caminho para que a gente consiga fazer com que tudo dê certo. Os jogos estão mantidos. O prefeito do Rio pediu que a federação atenda ao desejo dos clubes. Aqueles clubes que acham que devem voltar um pouquinho mais na frente em julho, não sofram qualquer tipo de WO ou punição da federação. Por quê? Porque nesse momento nós precisamos levar em consideração que cada um reage diferente para as questões dessa pandemia.
Uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 2 homens suspeitos de envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro público na compra de respiradores pelo Estado. Carlos Frederico Versosa do Bock foi preso em casa. Ele é superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual de Saúde do Rio e tinha autorização para realizar pagamentos a fornecedores. O servidor público estava no cargo desde o início da gestão do governador Wilson Witzel. De acordo com as investigações, Carlos Frederico teria usado das suas atribuições para autorizar o pagamento adiantado de cerca de R$ 9.700.000 a pelo menos uma das 3 empresas contratadas pelo Estado para o fornecimento de respiradores. Mas até hoje, nenhum equipamento foi entregue. Na ação, os agentes também prenderam o empresário Anderson Gomes Bezerra. De acordo com o Ministério Público, ele teria recebido cerca de R$ 678 mil de uma empresa de material hospitalar. Essa quantia teria sido inicialmente repassada por uma das companhias contratadas pela Secretaria de Saúde. As pessoas presas hoje, um é servidor público, faz parte do primeiro núcleo, e o outro é uma pessoa física que recebeu 678 mil aproximadamente de uma das empresas que recebeu dinheiro de uma das empresas contratadas da Secretaria de Estado e que também até agora não apresentaram nenhum respirador. O advogado de Bezerra nega as acusações. Imediatamente recorrer para a liberdade dele, ter conhecimento do processo. Ele é uma pessoa que tem de alto risco, né, para a Covid, ele tem problemas cardíacos, tem problemas de diabetes, tem outros problemas mais que também torna essa prisão contrária à recomendação do CNJ. Os agentes ainda cumpriram 4 mandados de busca e apreensão no Rio e 5 em Brasília. A ação de hoje é um desdobramento da Operação Mercadores do Caos, que desde o início de maio investiga a fraude na compra de 1.000 respiradores para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Segundo o MP, o esquema desviou mais de 18 milhões de reais dos cofres públicos. Até o momento, 8 pessoas foram presas, entre elas o ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde comunicou que vai exonerar o superintendente de Orçamento e Finanças, Carlos Frederico do Bock. Informou ainda que se coloca à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Nós não localizamos a defesa de Carlos Frederico. Profissionais de educação física e donos de academia contabilizam os prejuízos por causa das atividades interrompidas por todo o país. Entre os planos de reabertura do setor, Belo Horizonte aposta na tecnologia para um treino seguro. Há quase 3 meses, com as portas fechadas e sem receber as mensalidades dos alunos, Samuel luta para manter a academia aberta. Eu vivo ainda do pouco que ainda resta, o pouco de reserva que a gente ainda tem. Hoje nós vendemos esteiras, né? E algumas bicicletas, igual tatames também. De acordo com o plano de flexibilização da economia elaborado pela Prefeitura de Belo Horizonte, as academias devem ser as últimas a retomar as atividades aqui na cidade, ainda sem nenhuma data prevista. Nós estamos preparados para reabrir e nós precisamos, porque as academias de Belo Horizonte, de Minas Gerais, elas estão no CTI e várias dessas academias já estão em coma. A gente não sabe nem se vai acordar, se vai conseguir reabrir. Em algumas cidades, as academias que já reabriram têm que limitar a capacidade, redobrar os cuidados com a higienização, entre outras exigências. Muitas atendem com horário agendado e tempo limitado de treino. Com os novos hábitos, o Henrique aposta em uma academia que dispensa o uso de equipamentos. Ele investiu cerca de R$2 milhões e aguarda o fim do decreto para inaugurar o novo negócio. Nós também estamos criando uma metodologia inovadora. E a gente garante que treinar pode ser mais divertido, porque dentro do nosso espaço vai incorporar luz, música, muita tecnologia e também a atividade física.
A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória que altera algumas regras trabalhistas durante a pandemia do novo coronavírus. Entre as medidas estão a previsão de adoção do teletrabalho, a antecipação de férias e feriados, o adiamento dos depósitos do FGTS e a concessão de férias coletivas. De acordo com a MP, a aplicação de qualquer medida vai se dar por meio de acordo individual entre empregado e empregador. As mudanças são temporárias e valem até o fim do estado de calamidade pública. Por se tratar de uma medida provisória, o texto passou a valer no momento em que ele foi publicado pelo presidente Jair Bolsonaro, no dia 22 de março. E para não perder a validade, a MP ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional até o dia 4 de agosto. E tem novidade na tela da Rede TV. É o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Bom, e de volta às informações sobre o Brasil, vamos aos números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no país. De acordo com os dados, cerca de 460 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. O Ministério da Saúde também informou que 445 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 46 mil mortes provocadas pelo vírus. A taxa básica de juros atingiu o menor patamar da história. A Selic agora está em 2,25% ao ano. O novo valor foi divulgado no início da noite pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Copom promoveu um corte de 0,75 ponto percentual na taxa que estava em vigor. Esse foi o 8º corte consecutivo. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje à tarde do lançamento do Plano Safra, que vai conceder crédito superior a 230 bilhões de reais aos agricultores. O lançamento do Plano Safra 2020-2021 ocorreu no Palácio do Planalto. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou que o governo irá disponibilizar mais de 230 bilhões de reais em financiamentos ao setor. Segundo a ministra, o valor teve um acréscimo de mais de 13 bilhões em relação ao ano passado. O presidente Jair Bolsonaro, que participou do evento, ressaltou a importância da agricultura no Brasil. A cidade pode parar. O campo a fará ressurgir. Mas se o dia o campo parar, todos sucumbirão. Nessa pandemia, o campo não parou. Pela manhã, ao conversar com apoiadores no Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro criticou as últimas operações autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Entre os alvos estão parlamentares próximos ao presidente. Sem citar diretamente o STF, Bolsonaro afirmou que está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. Eu estou fazendo exatamente o que tem que ser feito. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Tá certo. Eles estão abusando. Demais. Tá? Isso está olhos vistos. Mas o que a gente quer pedir socorro, o ocorrido no dia de ontem, no dia de hoje, quebrando sigilo parlamentar, não tem história nenhuma visto numa democracia o mais frágil que ela seja. Então está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. Na noite de ontem, o presidente já havia usado as redes sociais para criticar supostos abusos. Jair Bolsonaro escreveu que o histórico prova que o governo sempre esteve ao lado da democracia e da Constituição. O presidente afirmou ainda que os abusos presenciados por todos nas últimas semanas foram recebidos pelo governo com a mesma cautela de sempre, cobrando com o simples poder da palavra o respeito e a harmonia entre os poderes. Segundo ele, fingir naturalidade diante de tudo o que está acontecendo só contribuiria para a sua completa destruição. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou a militante de extrema-direita Sara Fernanda Giromini por injúria e ameaça contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A denúncia se baseia nos vídeos que foram divulgados por ela nas redes sociais, em que a militante xinga e ameaça o magistrado.
No fim de maio, Sara Giromini foi alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Federal na operação que investiga na operação do inquérito das fake news. Depois de ter o celular e o computador apreendidos, ela gravou o vídeo com ameaças e xingamentos amorais que havia autorizado a operação. Se condenada, Sara pode ser obrigada a pagar R$10 mil ao ministro por danos morais. Ela está detida provisoriamente por ser suspeita de participar de atos antidemocráticos e foi transferida nesta tarde da sede da Polícia Federal para a Penitenciária Feminina de Brasília. E olha, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria a favor da continuidade do inquérito das fake news e ameaças contra a corte. O julgamento, que começou na semana passada, foi retomado hoje. Os 7 ministros que votaram nesta quarta-feira acompanharam o ministro Edson Fachin, que é o relator do pedido de suspensão do inquérito que investiga fake news e ameaças contra o Supremo Tribunal Federal. Assim, o placar está em 8-0 pelo prosseguimento das investigações. Para a maioria da corte, o STF tem o direito de abrir um inquérito para apurar ameaças contra o Supremo. Coagir, atacar, constranger, ameaçar, atentar contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, contra seus magistrados, contra os familiares dos magistrados, é atentar contra a Constituição Federal, é atentar contra a democracia, é atentar contra o Estado de Direito. O pedido para interromper o inquérito foi feito pelo partido Rede Sustentabilidade. A legenda chegou a pedir para que a ação fosse anulada. Fachin, no entanto, resolveu levar o caso ao plenário da Corte. O julgamento será retomado amanhã, com o voto dos 3 ministros que faltam. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Num momento em que as notícias falsas, as chamadas fake news, estão na ordem do dia, surgem vozes, algumas até acadêmicas, defendendo o que chamam de direito ao anonimato. O anonimato é clara e terminantemente proibido pela Constituição brasileira. A proibição constitucional é óbvia e não permite variantes, exceções ou outras interpretações. Não há como justificar esse delito utilizado pela covardia dos que não têm a mínima coragem de publicamente emitir suas opiniões ou que procuram denegrir a honra alheia. Infelizmente, a internet tem sido utilizada anonimamente por pessoas e grupos inescrupulosos, visando atingir seus objetivos políticos e distribuindo calúnias, injúrias e difamações. É muito difícil, quase impossível, estabelecer uma maneira democrática de julgar uma a uma o que são as fake news. Mas é desejável e tecnicamente possível que a sociedade imponha a identificação a quem utiliza esse poderoso instrumento e, se necessário, possibilite enquadrar os delinquentes informáticos nas penas da lei. A prefeita de Ilhabela, no litoral paulista, terá 10 dias para se defender do pedido de cassação do mandato apresentado por um morador do arquipélago. Ontem, por unanimidade, a Câmara dos Vereadores aprovou a abertura de uma comissão para analisar as denúncias de mau uso do dinheiro público no combate ao novo coronavírus. O Rede TV News teve acesso aos documentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que embasam a denúncia. Veja na reportagem de Ed Polo. Foi analisando um acordo firmado entre a Santa Casa de Ilhabela e o município que o Ministério Público de São Paulo encontrou os primeiros indícios de irregularidades em contratos da Prefeitura no combate à Covid-19. Até março, os testes feitos em moradores com suspeitas da doença eram realizados por este hospital. Mas, alegando vazamento de informações, o que foi negado pela instituição de saúde, a Prefeitura rompeu o convênio e assinou um novo contrato com outros 2 laboratórios. O que chamou a atenção dos promotores foi a alta no preço do mesmo teste, que pulou de R$ 195 para R$ 320 de um dia para o outro, um aumento de quase 70%.
Acionada, a Justiça decidiu romper o contrato com os 2 laboratórios particulares. Em seu despacho, o juiz Vitor Hugo de Aquino Oliveira alegou dano ao erário e desvio de dinheiro público e pediu uma resposta da Prefeitura que justificasse essa alta, o que não aconteceu. Era o início do fio da meada, que levaria a uma série de irregularidades cometidas pela atual administração pública no combate ao coronavírus. O Rede TV News teve acesso ao relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que aponta erros no planejamento e na execução de projetos assistenciais criados durante a pandemia. São eles: a concessão de R$ 1.045 por 3 meses a famílias com renda de até 5 salários mínimos, a distribuição de cestas básicas e auxílio aluguel, no valor de R$ 960. A pessoa cadastrada deveria ter direito a um único benefício. Mas, de acordo com o TCE, pelo menos 1.219 pessoas estão recebendo em duplicidade, o que é ilegal. Na prática, a Prefeitura destinou quase R$ 1.300.000 de forma indevida. O programa, que deveria beneficiar apenas pessoas em estado de vulnerabilidade, acabou ajudando também gente que, em tese, nem precisava dessa grana. É o caso de uma advogada renomada aqui de Ilhabela, que mora numa mansão à beira-mar, tem vários imóveis no centro da cidade e é dona também de um restaurante de frente para a praia. Ela não quis gravar a entrevista e pediu para não ter o nome divulgado, mas confirmou que foi cadastrada no programa e recebeu, sim, o benefício e a cesta básica. E que, segundo ela, não vê nenhum mal nisso, já que os aluguéis dos imóveis foram reduzidos e o restaurante, fonte de principal rendimento da família, está fechado há 100 dias. Além do pagamento indevido, o TCE apontou ainda a falta de transparência na prestação de contas. De acordo com o documento, as receitas destinadas ao enfrentamento à pandemia não estão sendo contabilizadas e nem informadas em tempo real. O tribunal também questionou a contratação de 63 pessoas para o combate à Covid-19 sem justificativa, pagando 50% a mais em comparação a funcionários de carreira com as mesmas atribuições. Foi com base nesse levantamento que Wilson Foz, morador da ilha, protocolou um pedido de cassação da prefeita Maria das Graças, a Gracinha do PSD. Devido a tudo que vem acontecendo, os mandos e desmandos da nossa secretária, a falta de governabilidade da nossa prefeita, não deixou outra opção a não ser a gente tomar essa atitude. Ontem, a Câmara dos Vereadores aprovou por unanimidade a abertura de uma comissão para analisar o pedido de cassação da prefeita. A denúncia solicitando a abertura de processo de cassação da prefeita municipal foi aceita. O grupo terá agora o prazo de 90 dias para apresentar o relatório e colocar em votação no plenário. A denúncia do solicitante foi baseado no apontamento do Tribunal de Contas. Diversos erros, falta de planejamento, falta de priorização, falta de transparência e principalmente de responsabilidade com a população. Os benefícios têm que vir para a população, mas tem que ser de uma forma transparente. Por isso que nós votamos favoráveis. Durante uma live, a prefeita Gracinha se defendeu das acusações. Eu estou tranquila em relação a esse pedido de cassação no sentido dos meus atos. Tenho certeza absoluta que não fiz nada de irregular. Além do questionamento do mau uso do dinheiro público desde o início da pandemia, a prefeitura vem sendo questionada quanto às restrições para entrar e sair da ilha. Apenas moradores com autorização podem fazer a travessia da balsa. A restrição é ainda maior para proprietários de imóveis no município. A maioria das pessoas tem suas autorizações negadas para sair da cidade. Não podemos fazer consultas médicas, dentista, exames em São Sebastião ou Caraguatatuba. Perdemos esse direito. As restrições começaram no dia 20 de março. De lá para cá, o número de carros e motos transportados pela balsa passou de 85 mil para 15 mil. A queda de pedestres e ciclistas foi ainda maior. Antes eram 136 mil, hoje são apenas 20 mil. Mas parece que a medida não surtiu o efeito desejado.
ainda mais quando comparamos o arquipélago com outras cidades turísticas. Hoje, Ilhabela tem 120 casos confirmados da doença, com 2 mortes. Campos do Jordão, por exemplo, que não proibiu a entrada de proprietários de imóveis e aderiu apenas à barreira sanitária, registrou um número menor. Por lá, foram 89 casos confirmados e 1 morte. Os quase 3 meses de restrição também trouxeram prejuízo diário de R$ 350 mil aos lojistas, segundo a Associação Comercial de Ilhabela. Você acha que a balsa fechada ela traz prejuízos para vocês? Certeza que sim. Prejudica o comércio, prejudica o andamento do comércio aqui na ilha, né? Para os vereadores do município, a melhor saída seria a testagem em massa e a criação de uma barreira sanitária. O executivo ele não entende dessa maneira. Então, quer dizer, ele pensa ao contrário do que o mundo pensa, né? Então, é uma situação difícil, tem vários municípios como exemplo, mas aqui a gente segue meio à contramão aí dos outros municípios que têm dado muito certo testando a população. Nossa produção procurou a prefeita de Ilhabela para falar sobre as acusações, mas ela preferiu não se manifestar. Vamos agora à previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. O sol deve aparecer amanhã em todo o Brasil. O tempo fica aberto o dia inteirinho nesse amarelão que vai desde o norte até o sul do país. Tem alerta para baixa umidade do ar, o tempo fica muito seco aqui em áreas do interior do país, inclusive em alguns estados, como em Tocantins, Goiás e Mato Grosso, não chove há muito tempo e olha, sem previsão de chuva para esses locais por enquanto, viu? Outro destaque é a amplitude térmica, o dia começa com friozinho, depois esquenta, à noite a temperatura cai de novo, isso acontece em São Paulo, capital paulista com mínima de 14, máxima de 23 graus e faz sol amanhã. Mais friozinho em Belo Horizonte, com mínima de 12. E no Rio de Janeiro, o dia começa com 14, depois a temperatura chega aos 28 graus e esquenta rapidinho. No sul do Brasil, as temperaturas sobem mais à tarde também. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus, faz sol, mas tem previsão de pancadas de chuva no finalzinho da tarde, viu? E as chuvas também devem aparecer aqui no extremo norte do país. Mesmo assim, a chuva fraca, rápida, o sol predomina na maior parte do dia. Agora, no Nordeste, o tempo continua bastante encoberto em toda a faixa litorânea aqui. Mais chuva, portanto, lá para Salvador. A chuva não dá trégua no litoral da Bahia. O tempo continua bastante carregado, máxima de 27 graus. E a quinta-feira promete ser de muito sol e calor lá em Belém, em Palmas e também em Cuiabá, nessas capitais, a temperatura chega aos 33 graus. Eu fico por aqui. Para saber mais sobre o tempo, é só clicar no site da Rede TV. Uma ótima noite para você. Até mais. Tchau, tchau. E se você quiser rever as reportagens que a gente apresenta aqui no Rede TV News, você pode se inscrever agora mesmo no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. E é de graça. Acesse agora youtube.com/redetv. A pandemia do novo coronavírus afetou o trabalho de muitas pessoas. Um exemplo do esporte. O boxeador Esquiva Falcão, que foi medalha de prata na Olimpíada de Londres, teve que largar o boxe para entregar pizzas. Esquiva Falcão é um dos destaques do boxe brasileiro e é capixaba. Invicto no boxe profissional, ele estava a um passo de lutar no Mundial pelo cinturão, quando o novo coronavírus começou a se espalhar pelo mundo. Agora, a luta dele é como a de muitos brasileiros. Não podemos ficar parados. Os meus ganhos vêm da luta, né? Hoje eu não tenho um patrocinador que me apoia não por mês, mas vem da luta. Eu mantenho o meu dinheiro, guardo meu dinheiro, mantenho família. E eu e minha esposa decidimos criar uma renda extra. Esquiva trocou as luvas de boxe e o ringue pela cozinha e pelas pizzas. Agora a força que ele usa é para sovar a massa da pizza da esposa. A massa é muito pesada. Ela começa e cansa, aí eu tenho que ir lá dar o ponto final, né? Dar um soco na massa, para ficar bem macia. O Esquiva tinha previsão de participar em 4 lutas esse ano, mas lutou apenas uma vez e outras 2 já foram canceladas. Sem ter a certeza de quando tudo vai voltar ao normal, a família vai se virando com o sucesso das pizzas. A ideia de vender as pizzas surgiu depois que o casal comprou uma pizza no bairro. E a pizza chegou em casa pequena, pouco recheio,
E ela decidiu fazer. Ela é uma boa cozinheira. Falou, não, eu vou fazer aqui em casa, ver se fica bom. E aí ela fez, ficou uma delícia. Aí depois ela começou a anunciar no bairro. E aí deu certo. Esquiva aproveitou a sua força nas redes sociais e utilizou a seu favor. Hoje estamos produzindo 1000 mini pizzas por dia. Cresceu muito graças a essa divulgação toda que foi essa repercussão. É o próprio Esquiva que faz as entregas. Ele conta que já teve fã que se emocionou com o encontro. Fazer a alegria dos fãs que torceram para mim nos Jogos Olímpicos e agora torcem por mim no palco profissional, eu poder conhecer, contar um pouco, mostrar medalha, então isso não tem preço. Acostumada a lutar, Esquiva diz que é grato pelo novo negócio que está dando certo, mas não vê a hora de voltar para as competições. Fiquei sabendo que nos Estados Unidos já voltou, né, as lutas, fiz algum evento, mas fechado, mas eu ainda não posso ir para lá. Já a Suelen vai continuar com as Sudelícias, mesmo depois que o coronavírus passar. Esquiva vai estar voltando a viajar assim que a pandemia acabar e eu vou estar seguindo firme aí no negócio. A Rede TV e o Facebook Watch se uniram para trazer conteúdo exclusivo para você no programa Histórias do Dia, exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV e apresentado pela jornalista Érica Reis. Lá você encontra vídeos com os mais variados temas, como saúde, cultura, comportamento, curiosidades. Vale a pena você conferir. Pessoal, o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.